Olá a todos, hoje venho falar sobre 4 formas de terminar uma relação, incluindo o ghosting, o icing ou benching e, no fundo, outras formas mais convencionais de se romper uma relação amorosa. Há, de facto, cada vez mais queixas de pessoas que foram abandonadas sem que houvesse aqui um rompimento, uma ruptura de forma clara. De facto, muitas vezes aquilo que acontece é que há até mensagens ambivalentes, ou seja, por um lado há uma pessoa que aparentemente mostra que quer estar, mas por outro tem outros comportamentos que podem ser indicadores de que não há vontade de manter uma relação de compromisso. De uma maneira geral, esta ambivalência, esta incerteza é geradora de muito sofrimento e a médio e longo prazo pode ser geradora de ressentimento em relação à outra pessoa. Na prática, não há compromisso nem deixa de haver e, portanto, aquilo que acontece muitas vezes quando não há um rompimento e, sobretudo, quando não há uma conversa presencial, aquilo que acontece é que há pelo menos uma pessoa que se mantém comprometida com a outra, que se mantém ali, como eu costumo dizer, em banho-maria e cuja vida, de facto, no fundo, não anda para a frente na medida em que aquela situação não fique clarificada. Isso pode levar, efetivamente, e em alguns casos leva, muito tempo. A primeira forma de rompimento de uma relação de que gostaria de vos falar é o ghosting. O ghosting tem sido cada vez mais falado, até em termos da comunicação social, porque é, na prática, um fenómeno que acaba por gerar curiosidade. Na prática, do que é que nós falamos? Falamos de uma pessoa que mantém uma relação amorosa com algum grau de compromisso e que, de um momento para o outro, desaparece. Desaparece, deixa de responder às mensagens e, como é fácil de calcular, para a pessoa que fica sem resposta, a confusão é de facto muita. A propósito do impacto, no fundo, desta escolha, do ghosting, numa fase inicial, eu diria que há o caos em termos emocionais, ou seja, na prática, aquela pessoa fica efetivamente com muitas dúvidas, com muitas questões, sem saber, sem conseguir perceber, em primeiro lugar, o que é que se passa com a outra pessoa, e normalmente numa fase inicial há essa inquietação, há essa preocupação, mas depois há, de facto, muitas dúvidas em relação a si mesma, em relação ao seu valor, em relação um questionamento constante a propósito das suas escolhas, ou seja, há no fundo aqui uma tentativa de compreender o comportamento da outra pessoa olhando para o próprio comportamento, ou seja, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz que possa ser merecedor deste tipo de comportamentos. E mais tarde acaba por haver, de facto, normalmente um grande ressentimento, uma grande mágoa em relação à pessoa que fez esta escolha. Porquê que isto acontece? Bom, basicamente o ghosting acontece porque há uma pessoa que não está capaz de enfrentar a realidade, neste caso concreto, não está a ser capaz de enfrentar o sofrimento da outra pessoa e, portanto, basicamente faz a escolha de desaparecer, porque é um bocadinho como se, ao afastar-se, estivesse a fingir que aquela realidade, que aquela tristeza, pura e simplesmente não existisse. A segunda forma de romper uma relação, eu chamo-lhe o esfriar, ou seja, em inglês é muitas vezes utilizado o termo icing, que tem a ver precisamente com este esfriamento, mas também o benching, que basicamente, traduzido para português, seria o equivalente a deixar alguém na prateleira. Na prática, aquilo que acontece é que há um dos membros do casal, desta relação de compromisso, que vai sendo confrontado sobretudo com mensagens que na prática não passam de desculpas que vão sendo inventadas para cancelar encontros ou para os adiar. Basicamente aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa diz é estou com muito trabalho, neste momento não vai dar, mas por outro lado vai alimentando a esperança e portanto diz coisas como eu quero muito estar contigo, mas de facto neste momento, ou porque estou com muito trabalho, ou porque a minha mãe está doente, no fundo há aqui de facto a invenção de algumas desculpas, mas uma tentativa clara de mostrar algum afeto por aquela pessoa, mostrar a intenção
de estar com ela e, portanto, aqui um esforço nítido para a manter em stand-by, para a manter de facto aqui na prateleira. Ora, então, porquê que isto acontece? Esta é, sobretudo, aqui uma conjugação de algum narcisismo e, por outro lado, alguma ansiedade da parte da pessoa que faz esta escolha. Isto é, por um lado, há aqui uma profunda vontade de manter alguém em stand-by que continue a desejar-nos, e, por outro lado, há o medo, no fundo, de uma ruptura mais concreta poder vir aqui dar origem a algum arrependimento. E, portanto, basicamente a pessoa não é capaz de oficializar o rompimento. Pelo meio, de uma maneira geral, aquilo que acontece é que a pessoa que vai inventando desculpas vai também tentando a sua sorte com outras pessoas, na maior parte das vezes, sobretudo através do mundo digital, portanto, metendo conversa com outras pessoas no Facebook ou através do WhatsApp, e no fundo vai aqui apalpando terreno até que, no fundo, possa chegar o dia em que possa oficializar a ruptura ou, pelo contrário, possa fazer, como no caso anterior, optar pelo desaparecimento através do tal ghosting. Quando pensamos no impacto desta escolha, como eu creio que é fácil de calcular, este é o caminho mais rápido para o ressentimento, isto é, porque a pessoa que vai sendo confrontada com estas desculpas esfarrapadas, na prática vai se sentindo continuamente rejeitada, a pessoa sabe que está a ser rejeitada e, portanto, vai alimentando aqui muita mágoa e, a médio e longo prazo, muito ressentimento em relação à pessoa que faz esta escolha. A terceira forma de romper uma relação, eu chamo-lhe o banho-maria. É muito semelhante à forma que eu descrevi antes, mas ao contrário do que acontecia no icing ou no benching, em que há, no fundo, aqui o recurso a algumas desculpas esfarrapadas e há uma tentativa clara para manter o desejo da outra pessoa, neste caso há, sobretudo, aqui o adiamento, o cancelamento dos encontros e o adiamento cada vez maior, no fundo, dessas saídas. Ou seja, num momento pode haver, no fundo, um encontro aparentemente romântico, aparentemente apaixonado e no dia a seguir, a propósito da troca de algumas mensagens, a pessoa é capaz de dizer qualquer coisa como ok, vemo-nos daqui a 15 dias ou daqui a 15 dias estamos juntos ou daqui a 3 semanas, como se no fundo houvesse aqui um esfriamento, eu diria mais aqui algum desprezo, ou seja, e isto configura aqui uma grande ambivalência, porque na prática, quando aquelas duas pessoas estão juntas, aparentemente está tudo bem, mas depois quando se afastam, há efetivamente aqui esse desprezo e, no fundo, a sensação com que a pessoa que recebe estas mensagens fica é de que alguma coisa não está bem, mas acaba por não conseguir perceber exatamente o porquê. E então, porquê que isto acontece? Basicamente, aquilo que acontece é que a pessoa que faz esta escolha reconhece que aquela relação não está a funcionar, mas quer, de facto, experimentar outras opções com a segurança de ter esta pessoa aqui na retaguarda. O impacto é muito semelhante ao icing, ao benching, se quiserem, na medida em que a pessoa que vai sendo confrontada, no fundo, com estas mensagens, com esta ambivalência, vai se sentindo naturalmente rejeitada e, no fundo, tem a clara sensação de que o fim está iminente, só não está ainda totalmente claro. De novo, tudo isto é obviamente gerador de muita confusão, tudo isto pode abalar, no fundo, a autoestima da pessoa que é alvo destas mensagens ambivalentes, porque na prática nós temos alguma tendência para assumirmos a nossa própria responsabilidade e, portanto, na medida em que as mensagens não sejam claras, é natural que, pelo menos para algumas destas pessoas, faça sentido olharem para si mesmas e, porventura, até culparem-se por aquilo que está a acontecer. Na última forma de romper uma relação, na prática a ruptura fica clara. De uma maneira geral, neste formato, digamos assim, há uma conversa, idealmente de forma presencial, em que uma das pessoas consegue transmitir
Há outra que, para ela, já não dá, a relação já não funciona. Isto só acontece porque a pessoa que toma esta decisão se conhece a si mesma suficientemente bem para saber que continuar naquela relação não a vai fazer feliz e, por outro lado, sente-se suficientemente segura a respeito de si mesma, a respeito do seu futuro e, portanto, é capaz de romper aquela ligação, é capaz de libertar aquela pessoa e, no fundo, de confiar em si mesma e na possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, encontrar outra pessoa com quem queira ter uma relação de maior ou menor compromisso. Quando falamos no impacto, e como eu creio que também é muito fácil de perceber, neste formato as coisas ficam resolvidas no imediato. É evidente que a tristeza não passa imediatamente, mas a situação fica clara, não há ambiguidade e, na prática, a pessoa que rompe, como eu dizia há bocadinho, está a libertar a outra pessoa, está a dar-lhe a oportunidade de fazer o seu luto de forma muito mais rápida e, em função disso também, mais rapidamente, poder reconstruir a própria vida e poder voltar a sentir-se tão feliz quanto merece.